Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os pobres, porque os pobres eles correspondem à maioria da humanidade hoje no século XXI. Ou seja, em todos os países do mundo existem pobres, até mesmo nos Estados Unidos, que ainda é a maior potência do mundo, mas é um país que nunca conseguiu acabar com a pobreza naquele país. Existem muitos mendigos naquele país. Isso significa o quê? Que eles não conseguiram acabar com a pobreza. E assim é também em muitos outros países do mundo, onde a maioria da população é pobre sim. Então vamos falar um pouco sobre os pobres. E para falar sobre isso eu vou ler, é claro, as escrituras, porque existem muitos textos nas escrituras falando sobre os pobres. E você vai ver que o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, aquele que nos dá vida, respiração e tudo mais, ele tem um cuidado especial para os pobres. Então, vai ficar muito evidente quando eu ler o primeiro texto aqui, que está no 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, onde está escrito assim, ó: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, Deus fala claramente isso. Ele age assim. Ele dá ordens para que pessoas ajudem os pobres. Isso é algo que vem da parte de Deus. Então, as pessoas hoje têm que agradecer a Deus por ele fazer tal coisa, para que não exista desigualdade entre as pessoas, e sim igualdade. Todos têm que ter tudo em comum. Então, ele fala claramente aqui, ó: pois nunca deixará de haver pobre na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Então, em qualquer país do mundo hoje, é preciso que isso aconteça. A ajuda aos pobres tem que partir das pessoas que vivem em cada país. Isso é importante. Isso é cumprir o que Deus quer que você e eu façamos em favor do pobre. Porque, como ele diz aqui, nunca deixará de existir pobre na terra ou no país onde você mora, onde você habita. Então, é assim que Deus quer que possamos fazer hoje em favor do pobre. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está no livro dos Salmos. Salmos 109. Salmos 109, versículo 31. Salmos 109, versículo 31. Então está escrito assim, ó: porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, mais uma vez aqui, o salmista está falando do que Deus faz em favor do pobre. Ele diz claramente, ó: porque ele quem? Deus, nosso Criador. Porque ele se pôs à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, se o pobre tem livramento daqueles que julgam a alma do pobre, quem faz isso é o próprio Deus, se pondo à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então, o livramento vem de Deus para o pobre. Sem dúvida alguma,
É assim que acontece hoje no século XXI. Porque essa palavra se cumpre sim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 20. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 20. Mais um texto aqui falando sobre o pobre. E esse texto é um provérbio. Então, eu espero que você entenda o que significa esse provérbio e veja se ele condiz com a realidade. Está escrito assim, ó. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Então, dê o seu parecer sobre esse provérbio. Onde está escrito, o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Então, o pobre é odiado até dos vizinhos, mas o rico tem muitos amigos. Então, esse provérbio é realista, segundo a sua opinião? Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse provérbio aqui, ó, que eu li aqui. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está no livro de Eclesiastes, ou o Pregador, que é o livro em sequência aqui, capítulo 4, versículo 13. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Existem muitos jovens hoje no mundo que são pobres. E esse texto vai falar a respeito disso. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Está escrito assim, ó. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Então, esse texto aqui fala uma realidade. Ele diz aqui, ó, uma realidade comparativa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Então, o jovem pobre, mesmo que seja pobre e sábio, ele alcança vantagem sobre o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar por ninguém. Então, o jovem é sábio, o jovem pobre é sábio, ele tem prudência na vida. Ele sabe ou ele aceita a admoestação das pessoas que visam o seu próprio aperfeiçoamento como ser humano, como pessoa. Nenhuma admoestação é dada visando o mal, e sim o bem, e sim o bom exemplo, e sim que esse jovem pobre e sábio seja irrepreensível, não tenha nenhum dolo em sua vida. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro do profeta Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versículo 4. Mais uma vez aqui, o texto vai falar de que o pobre tem uma fortaleza. Quem é essa fortaleza? O único Deus vivo, nosso Criador. Ele é a fortaleza para o pobre. Então, esteja muito bem claro. Ó. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque dos tiranos, bufo é como a tempestade contra o muro. Então, mais uma vez aqui, Deus se coloca como a fortaleza do pobre. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor.
Então, é assim que Deus age em favor do pobre, pessoal. Ele faz isso acontecer. É uma realidade. Esse texto está expressando uma realidade que acontece mesmo literalmente. É assim que Deus age em favor do pobre. Sem dúvida alguma, esse é um texto que nós podemos ver isso acontecer. Agora eu vou ler aqui mais um texto que está no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo, deixa eu ver aqui, 11. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículos 4 e 5. Então, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, ele veio também para pregar o Evangelho. E ele pregou o Evangelho para os pobres também. Esse texto vai falar sobre isso. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 4 e 5. Está escrito assim, ó. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, o próprio Senhor Jesus iniciou a pregação do Evangelho para os pobres, que já existiam naquela época. Hoje é a mesma coisa, pessoal. O Evangelho ele tem que ser pregado para os pobres, como o Senhor Jesus fez. É assim que tem que acontecer. Então, ele deu exemplo quando pregou o Evangelho aos pobres. Hoje, os pobres têm que ouvir o Evangelho também. A pregação do Evangelho tem que acontecer, dia após dia, para os pobres ouvirem essa mensagem. A mensagem do Evangelho é eficaz para a vida de todos os pobres. É necessária, é útil, é importante, é séria. Então, a pregação do Evangelho tem que ser feita com responsabilidade e eficiência para os pobres também, como o próprio Senhor Jesus um dia fez. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 20. Então, esse texto aqui é muito importante, porque os pobres são bem-aventurados, segundo a palavra do próprio Senhor Jesus, que eu vou ler aqui agora. Então está escrito assim, ó. Então, olhando ele para os discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, o reino de Deus é dos pobres, que são bem-aventurados. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Os pobres herdarão o reino de Deus, porque o reino de Deus é deles. O Senhor Jesus está dizendo isso claramente aqui. Mais uma coisa que é feita a favor dos pobres. O reino de Deus é dos pobres. Então, isso é uma verdade, pessoal, que nós devemos entender hoje. Porque quando ele disse isso, ele falou a verdade. Essa verdade é a favor do pobre. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, essas palavras são a favor do pobre, ou dos pobres. Então, isso só mostra que tanto Deus como o próprio Senhor Jesus, eles agem sempre em favor do pobre. Sendo fortaleza, pregando o Evangelho, anunciando que os pobres são bem-aventurados porque deles é o reino de Deus. Tudo isso demonstra que tanto o nosso Deus e Pai quanto o Senhor Jesus, eles sempre
fizeram coisas em favor do pobre, falaram coisas em favor do pobre. Então isso é importante nos dias de hoje. Os pobres têm que saber disso, pessoal. Eles têm que ouvir essa mensagem. E como a maioria das pessoas hoje no mundo são pobres, então essa mensagem é especial para essas pessoas. Porque eu faço parte desses muitos ou milhões de pessoas hoje que são pobres no mundo. Ser pobre não é errado. Mas existem pobres, infelizmente, porque nos governos do mundo existe essa desigualdade social. Não existe nenhum país no mundo onde não tenha pobreza, ou que a pobreza tenha acabado, ou que não existam pessoas pobres. Tem sempre alguém pobre. Então, os pobres, eles são importantes, porque Deus age em favor deles. O Evangelho foi pregado para eles. Deles é o reino de Deus, por isso eles são abençoados, eles são bem-aventurados. Então, essas palavras são importantes e sérias. E é isso que eu queria falar aqui, é isso que eu queria deixar bem claro e evidente isso, para todas as pessoas compreenderem e se conscientizarem disso hoje. Porque quanto ao se falar a respeito dos pobres, é necessário falar a verdade. E eu li aqui alguns textos falando sobre os pobres. São textos importantes, sérios. E eu espero que os pobres hoje entendam isso. Deus está cuidando de vocês todos os dias. Ele livra, Ele salva, Ele cura. Ele é refúgio para essas pessoas. Ele é a sombra à direita dessas pessoas. Como eu li aqui no texto. Então, mais uma vez, devemos glorificar a Deus, que através do Senhor Jesus veio para pregar o Evangelho aos pobres e dizer que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Então, isso é importante. Então eu espero que os pobres se sintam confortados com essa palavra. Que essa palavra possa dar ânimo aos pobres, possa dar esperança, possa fazer os pobres olharem para o Deus vivo e verdadeiro. E que possam crer em Cristo Jesus hoje, que um dia se fez pobre. É como eu li aqui o texto. Então, nós devemos entender essa questão, pessoal. Isso é algo sério. Existem muitos textos nas Escrituras falando sobre os pobres. Então, eu vou dar sequência a esse assunto numa parte 2 desse vídeo, para falar mais ainda a respeito dos pobres. Então, era essa mensagem que eu queria deixar hoje para as pessoas, principalmente para as pessoas que são pobres, porque o objetivo foi esse. E o objetivo foi realizado. E eu espero que esse objetivo se cumpra em quem ouvir essa mensagem, para que esse entendimento possa trazer um certo alívio, uma certa esperança, um certo conforto da parte de Deus através do Espírito Santo, que com certeza vai ajudar aos pobres cada vez mais. Então, essa é a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui para que todos possam saber. E aguardem o próximo vídeo, que é a parte 2, onde eu vou ler mais outros textos que falam sobre os pobres para completar esse assunto. Então, eu espero que agora nós que somos pobres, possamos estar confortados com isso. Possamos estar alegres, satisfeitos em saber que Deus está conosco, ao nosso lado. Ele providencia tudo, Ele nos livra, Ele até nos cura, enfim, Ele faz tudo a favor do pobre, com certeza.
Então eu espero que essa palavra possa edificar muitas vidas hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.